Olá amigos, eu sou o Thiago Bizzi e este é o Farol LS referente ao fechamento do pregão do dia 25 de agosto de 2016, quinta-feira. Vamos então às movimentações do mercado, começando como sempre pelo índice Bovespa. Hoje um dia de quase nada de variação, 0,01% de alta. Olhando o candle que o mercado nos apresenta hoje, é um candle pequeno, praticamente sem corpo, é um doji, né? E que não define nada, né? A gente está aqui à espera de uma definição, de um momento mais direcional de mercado. A gente está na expectativa que ele ocorra logo. Eu acho que vai ser amanhã, já que não foi hoje. E, enfim, para que lado o mercado está pendendo aí? Por mais que a gente esteja em tendência de alta, né? Eu vejo a força vendedora pregão a pregão, né, ela ganhando força, né? Das outras vezes, isso fica até bem claro no gráfico do mini índice, né? Das outras vezes a gente chegava na média móvel de 21 períodos, o mercado reagia fortemente, reagiu fortemente, reagiu fortemente, reagiu fortemente. A gente chegou na média móvel de 21 períodos aqui no dia 22, na segunda-feira, o mercado tentou reagir, os vendedores botaram o mercado para baixo de novo. No dia seguinte, o mercado tentou subir, né? Primeiro os vendedores botaram o mercado para baixo, os compradores tentaram reagir, ficou um pregão empatado. Hoje, de novo, o mercado abre em baixa, tenta uma alta e novamente não consegue. Então, o mercado vai passando para baixo da média móvel de 21 períodos, aqui no gráfico do futuro, e a média já começa a se transformar em resistência. Então, de volta aqui para o gráfico do índice Bovespa, outra coisa que a gente pode reparar é o seguinte: a gente tem um candle direcional, um candle inicialmente branco com cor pequeno. Eu havia mencionado a questão do candle branco ignorado, né? Ontem a gente teve um candle de baixa, né? Ignorando mais ou menos esse candle branco, mas não foi um dia direcional, a gente não teve, né, o mercado fechando abaixo dessas duas mínimas, né? Daí, pro pregão de hoje, a gente tinha expectativa de ter alguma movimentação. O mercado de novo tem um dia de indecisão, mas a gente cumpre então aqui três pregões, três corpos pequenos andando de lado depois de uma barra mais direcional, tá? É muito comum no mercado, se vocês já operam há mais tempo, vocês já devem ter reparado que nesses momentos onde o mercado faz candles de corpos pequenos, né, um do lado do outro, geralmente não passa de 3 candles, as estrelas, né? Se bem que aqui não é nem tão estrela assim, os candles têm uma certa amplitude, mas a gente pode visualizar isso, um bom exemplo disso aqui. 1, 2, 3, o mercado fez um movimento mais forte. Aqui, 1, 2, 3, o mercado fez um movimento mais forte. No final das contas, até voltou e fez um corpo pequeno, mas tivemos movimentação mais direcional naquele quarto pregão, né? Então, acho que a gente está muito próximo de ter essa definição. Se o mercado vir abaixo da mínima de ontem, provavelmente a gente deve ter uma pressão vendedora, e no momento que vier, se o mercado realmente conseguir passar para baixo desse ponto, a gente deve ter um período um pouco mais direcional de mercado. No índice Bovespa, o suporte seria a faixa aqui dos 56.160, o primeiro suporte significativo. Se o mercado resolver ir para cima, a gente vai continuar provavelmente nesse processo de zigue-zague, sem grandes movimentos, né, talvez meio arrastado. Eu venho falando sobre o mercado americano, né, que eu considero que ele vai ser o gatilho para dar uma direção para o nosso mercado. E eu venho dizendo que o gráfico do índice Dow Jones seria o melhor gráfico para a gente ter o entendimento de que esse gatilho foi disparado. E esse gatilho seria um fechamento abaixo desta linha azul aqui, ou acima dessas duas linhas vermelhas aqui. E o que a gente tem hoje? A gente tem um dia de leve queda no índice Dow Jones, mas que mostra o rompimento desses 18.468. Não é um candle forte, o mercado não acelerou, tá? Mas as forças vendedoras aqui também vão ganhando terreno, e o mercado aqui também deve estar próximo de uma definição, se é que já não se definiu hoje. Se tivesse um candle mais amplo, né, eu diria, bom, se definiu, é que foi um candle pequeno. Então a gente fica talvez pela perda da mínima do candle de hoje como um gatilho para o pregão de amanhã, tá? Então estamos próximos. Esse aqui é o gráfico intradiário do índice Dow Jones.
Então ele pouco a pouco vem caindo, mas se a gente olhar aqui, ficou até com um cenário meio de cunha, né? Importante é que o mercado, no índice Dow Jones, tá, não venha para cima desta região aqui. Se vier acima desse ponto, pode ficar daí o entendimento de rompimento falso. O S&P 500 futuro opera, talvez dá para entender como uma cunha baixista. Ela é inclinada para cima, ela tem uma conotação de baixa. Quando a sua LTA é rompida, o mercado já opera abaixo da LTA, tá? E fica ruim eu tentar ajustar essa LTA assim, a não ser que a gente tenha um fundo aqui, o mercado volte a subir. Então acho que é por aqui mesmo. Mas aqui também a gente não tem um candle que mostre definição. Se a gente der um zoom, a gente repara essa zona aqui, horizontal, que ainda está sendo respeitada, a média de 20 períodos ainda está segurando os preços. Tá? Então, o gráfico da S&P 500 futuro não deixou o cenário muito claro. O que deixaria o cenário mais claro para nós, olhando aqui no gráfico intradiário, é o rompimento desta região aqui. Tá? Então não é nem a mínima do pregão de hoje, quinta-feira, mas sim a mínima aqui do dia 17. Tá? O pregão de hoje foi um pregão lateral. A gente tem esse retângulo aqui, o mercado ficou oscilando nesse retângulo. Se romper para cima ou se romper para baixo, já nos dá uma ajuda em termos de direção, principalmente, na minha opinião, se for para baixo. Voltamos então para o nosso mercado, vamos olhar o mini índice no intraday. Tivemos uma abertura em gap de baixa, testando o suporte, o fundo de ontem. O mercado fechou esse gap, bateu na linha d'água, ficou batendo aqui, né, muita volatilidade, chegou a romper, né, definindo aí uma oportunidade de compra por rompimento de linha d'água, também o primeiro movimento exótico. A gente chegou até abrir uma compra e fomos estopados pela média móvel de 9. Dali para frente a gente não fez mais nada e o pregão foi bem errático. A gente teve um pregão em contração. Tá? A gente estabelece uma nova LTB. A gente percebe fundos mais altos, então de certa maneira a gente tem uma figura triangular. Tá? Se o mercado romper essa LTB, pode então buscar a LTB desse canal de baixo. Eu acho o rompimento da LTA aqui meio complicado, não sinto muita firmeza nessas linhas. Eu fico mais atento a essa estrutura aqui, tá? Como um ponto de definição. E eu espero que o mercado americano deixe claro as coisas amanhã, se for para ser para baixo. Porque se lá fora não ficar muito claro que o mercado começa a afundar, tá? Aqui no Brasil, se a gente passar para baixo dessa zona, a gente ainda tem essa linha de retorno que está segurando os preços até o momento. Tá? Então sempre vai ter esta linha aqui para deixar uma certa dúvida no ar, né? Se nós não estamos dentro de um padrão de cunha ainda, né? Uma cunha inclinada para baixo, tem potencial altista no rompimento da LTB. Então estamos passando aí por um período bem complexo, bem errático no intradiário. Vamos torcer para que o mercado se defina logo. Em relação ao dólar, o dólar também teve um dia meio quieto hoje, uma alta de 0,20. Ele começou a andar de lado depois deste engolfo de baixa. Isso já deixa claro para nós um topo aqui. E se o dólar seguir em alta e romper esse topo, como eu mencionei, a gente vai ter um pivô de alta. Eu tô com uma impressão mais altista para o dólar, vamos dizer assim, um feeling, só que feeling não faz trade, lembrem sempre disso, e um feeling mais baixista para a bolsa. No intraday do dólar, a gente tem esta LTA, o dólar começou um movimento de congestão em formato de contração, ao que tudo indica, tá? Tem este ponto aqui como suporte importante, agora estabeleceu um suporte mais próximo, no fundo que foi marcado hoje no início do pregão em 3.226. Tá? Um caminho baixista para o dólar se abre no rompimento desta zona aqui, da conjuntura desta linha horizontal e da LTA. Abaixo desse patamar aqui, o dólar pode fluir para baixo com maior facilidade. Enquanto isso não acontece,
eu vejo um viés mais altista no dólar, tendo como resistência a faixa de 3.257, esses topos aqui. Se forem rompidos, tendência de alta no gráfico diário. Claro, se o mercado fechar com esse rompimento, e daí a gente deve buscar essa região aqui de topos. É isso que eu vejo no dólar. No juro, há um movimentozinho de alta muito leve, agora no curto prazo, que começa a testar de forma mais firme esta LTB. Se ela for rompida, a gente deve passar para um movimento de alta, pelo menos para buscar essa região de topos do mês de julho, inicialmente ali por volta dos 12.400 pontos. Era isso, eu fico por aqui, até amanhã.